Olá! Vamos mergulhar hoje nos números da Home, do quarto trimestre de 2025. E olha, o resultado veio com uma cara de quebra-cabeça. De um lado, a receita caiu. Do outro, os pedidos para o futuro dispararam. Bora tentar entender o que está por trás desses números e o que isso pode significar para a companhia. Pois é, o resultado da Home nesse trimestre é uma verdadeira história de contrastes. Receita e lucro estão para baixo, mas ao mesmo tempo, a carteira de pedidos, que é o que vai virar faturamento lá na frente, está bombando. Então, a grande pergunta que a gente vai tentar responder é: como é que pode? O que explica essa aparente contradição? Para a gente desvendar essa história, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, uma visão geral do trimestre. Depois, a gente mergulha de cabeça nos números, os financeiros e os operacionais. Daí, vamos dar uma olhada em dividendos e, para fechar, no que a gente precisa ficar de olho daqui para frente. Bem direto. Então, vamos lá. Para começar, faz todo sentido a gente ouvir primeiro o que a própria empresa tem a dizer, né? Qual a visão da administração sobre esses resultados? Olha só, hein? Mensagem do diretor-presidente fala em resultados consistentes e resiliência. Ele está batendo na tecla do avanço nos indicadores operacionais, mesmo com o cenário econômico que, vamos combinar, está bem desafiador. A palavra dele é de otimismo. Agora, a gente vai ver se os números contam exatamente a mesma história. Beleza, agora vamos para o que interessa. A parte que não tem como florear, os números. Vamos dar uma olhada nos principais destaques financeiros desse trimestre. E o primeiro número que já salta aos olhos é a receita operacional líquida. Ficou em 388,2 milhões de reais. E o ponto aqui é a comparação. Isso representa uma queda de mais de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. É um recuo bem significativo no faturamento, né? Aí a gente olha para a geração de caixa e a história se repete. O EBITDA ajustado também caiu. Foram 66,2 milhões de reais, uma queda de 16,4%. E só para a gente lembrar, o EBITDA é basicamente aquele termômetro que mede o quão bem a empresa está gerando caixa só com a sua operação principal. E para fechar essa primeira parte, a última linha do balanço, o lucro líquido ajustado. 40,4 milhões, uma retração de mais de 18%. Então o cenário até aqui parece bem claro. Receita, geração de caixa e lucro, tudo para baixo na comparação anual. Mas é aqui que a história começa a ficar interessante. Lembra daquele contraste que eu falei no início? Olha ele aí. Se a gente coloca os números lado a lado, a gente vê que, enquanto tudo caía, a margem bruta subiu, quase 2 pontos percentuais para cima. Isso é um sinal bem importante. Basicamente quer dizer que, mesmo vendendo menos, a Home conseguiu ser mais eficiente ou então vendeu produtos com uma margem maior. É a primeira pista do nosso quebra-cabeça. Para a gente entender essa dinâmica de verdade, não dá para ficar só no número geral, no consolidado. A gente precisa abrir o capô e olhar o que cada unidade de negócio está fazendo. E é aqui que a história se divide em duas. Aí a gente volta para aquela pergunta, né? Se a receita e o lucro caíram, por que a diretoria está soando tão otimista? Bom, a resposta está justamente na performance operacional, que está contando duas histórias completamente diferentes ao mesmo tempo. E essa dualidade é muito clara. É como se a gente estivesse falando de duas empresas diferentes dentro da Home. De um lado, tem a operação na Alemanha, a B+W, que está voando. A carteira de pedidos deles cresceu 39% e a margem bruta expandiu de um jeito impressionante. Do outro lado do mundo, aqui no Brasil, o cenário é bem mais complicado. A entrada de pedidos novos, tanto para máquinas quanto para a área de fundidos, teve uma queda bem forte. Vamos falar um pouco mais da parte boa. A B+W lá na Alemanha é a grande estrela do momento. A carteira de pedidos deles atingiu um recorde, quase 500 milhões de reais. E lembrando, carteira de pedidos hoje é receita garantida amanhã. E por que isso? Porque eles focaram em máquinas super complexas feitas sob medida que valem mais. O resultado é que a receita só dessa unidade cresceu quase 47% no ano. Enquanto isso, de volta ao Brasil, o cenário é outro. A queda nos pedidos aqui tem a ver diretamente com a incerteza na nossa economia. Tem um indicador, o ICI, que mede a confiança do empresário. Quando ele está abaixo de 50, significa que o pessoal está com o pé no freio, cauteloso, investindo menos. E foi exatamente isso que aconteceu, impactando tanto as máquinas Home quanto a área de fundidos e usinados. Ok, cenário entendido. Mas e aí? Como tudo isso afeta o bolso de quem investe e a saúde financeira geral da companhia? Vamos ver isso agora.
Olha que interessante, mesmo com todos esses desafios, a Home não deixou o acionista na mão. Em dezembro, eles aprovaram a distribuição de 16,8 milhões de reais em juros sobre capital próprio, o famoso JCP. Para quem investe na empresa, essa é uma notícia importante com certeza. Bom, a gente já entendeu a foto de 2025. Agora, a grande questão é, o que a gente monitora para 2026? Quais são os pontos de atenção daqui para frente? Então, o que a gente precisa ficar de olho? Primeiro, e mais óbvio, aquela carteira de pedidos gigante da B+W na Alemanha. Ela precisa virar receita de verdade. Esse é o ponto 1. Ponto 2, qualquer sinal de melhora aqui no Brasil. A confiança do industrial precisa voltar. Terceiro, a gente tem que ver como vão as novas apostas da Romi, como a alocação de máquinas e a fintech deles, a Prodis. E claro, por último, ficar de olho no cenário global, que sempre afeta as exportações. E tudo isso se resume a uma grande pergunta, que é o dilema da Romi para o próximo ano. A pergunta é, será que a força da operação alemã vai ser suficiente para carregar a empresa nas costas, enquanto o Brasil não engrena de novo? A resposta para isso é o que vai dizer se 2026 será ou não um bom ano para a Romi. Bom, essa foi a nossa análise dos números da Home. Para quem curte ir a fundo nos detalhes, vale a pena conferir o release de resultados completo, que está lá no site de relações com investidores da empresa. É isso por hoje e a gente se vê na próxima.